Pessoal, olá! Então, nessa videoaula, a gente vai estudar primeiramente grau de um polinômio e na segunda parte do vídeo a gente vai estudar a adição e subtração de um polinômio, ok? Então vai ser um vídeo um pouquinho mais extenso. Então, olha só, grau de um polinômio. O grau de um polinômio reduzido é dado pelo seu termo de maior grau. Então, como é que a gente vai calcular esse maior grau? Certo? Por exemplo, temos aqui x ao cubo vezes, quando não aparece nada é um vezes, certo? X ao cubo vezes y na primeira menos 2 vezes x na quarta vezes y na terceira, mais 10 vezes x na primeira vezes o y na segunda. Então, olha só, se a gente notar, lembrando também lá da aula de monômios, o que é a parte literal e a parte numérica, a gente vai notar que aqui tem as partes literais, que são as letras, e a parte numérica. O grau de um polinômio ele é sempre dado pela parte literal, certo? Então, olha só. Aqui temos um produto entre duas letras, certo? Duas letras diferentes. Porém, quando se trata de um grau de um polinômio, a gente vai pegar os dois expoentes e vamos chamar ele de quarto grau. Por que quarto grau? Porque quando tem um produto no meio entre eles, o grau de um polinômio, ele soma os dois expoentes, certo? Então, trata-se da parte literal de quarto grau. Porque quando se trata de grau de um polinômio, ele diz o quê? Que o grau ele é dado na parte literal. Se tem duas letras, mesmo que sejam diferentes, o grau vai ser a soma dos seus expoentes. Então é por isso que se chama de quarto grau. Então aqui de novo, 4 mais 3. Então aqui é o que? É um monômio de quê? Aqui é de sétimo grau. Por quê? Ó, 4 mais 3. Aqui é de quarto grau, por quê? 3 mais 1. Aqui é de qual grau? 1 mais 2. Então, vai ser de terceiro grau. E esse terceiro grau vem da onde? Vem da soma dos expoentes. Então, e qual vai ser o grau desse polinômio? O grau geral vai ser o maior expoente. Então, ó, o grau é sempre o... Aqui eu vou melhorar esse conceito aqui. O grau do polinômio será sempre os maiores expoentes. Esse é o macetezinho que a gente acha o grau do polinômio. Por quê? Por exemplo, sempre o maior expoente. Aqui, a parte literal. Qual foi o maior expoente que a gente achou? Que foi a soma, quarto grau. Aqui, 4 mais 3, 7. Então, sétimo grau esse monômio. Aqui, 1 mais 2, terceiro grau. Então, esse polinômio da letra A vai ser de qual grau? Vai ser de sétimo grau.
certo? Aqui na letra B, a ao quadrado mais 2 vezes o a ao cubo vezes b ao cubo menos 5 vezes o a na terceira vezes o b na segunda. Então, olha só. Analisando cada um dos monômios, a gente vai perceber o seguinte. Aqui temos um segundo grau. Ok? Por que segundo grau? Porque não tem outra letra para somarmos. Aqui temos o a e temos o b. Então, nós somaremos os expoentes. Então, olha só. Vai ficar, ó, a na terceira, b na terceira. Então, somando os expoentes, ó, somando, teremos sexto grau. E aqui, ó, fazendo a mesma ideia, pegando a parte literal e somando, se a gente somar, nós ficaremos com, aqui não é 3, é 2, ficaremos com quinto grau. Qual é o maior grau que a gente conseguiu achar? O de sexto. Então, trata-se de um polinômio de sexto grau, certo? Polinômio de sexto grau. Então, relembrando, grau de um polinômio é sempre o maior expoente que a gente consegue achar entre as somas. Cada parcelinha dessa a gente vai analisar em separado, certo? Se uma parcela dessas tiver o maior grau, então o polinômio todo será nesse grau, certo? Então, dê uma pausa no vídeo, copiem essa parte, né? É bastante importante para a soma e subtração entre monômios. Então, vamos para a segunda parte do vídeo. A segunda parte do vídeo o que é? Soma. Soma não, né? Adição. É mais bonito. Então, olha só. Adição e subtração entre polinômios. Certo? E assim, o que são os polinômios? Os polinômios, eles até a invenção do computador, eles não tinham serventia quase nenhuma. Era muito mínima a serventia deles. Porém, com a ascensão dos computadores, com a ascensão de transformar números em dados binários, os polinômios caíram como uma luva nesse estudo, certo? Principalmente as ciências da informação, ciências da computação, certo? Até ali em meados da década de 40, os polinômios, eles tinham, a única função era decifrar códigos. A única função deles, certo? E na forma de equação. Porém, com o advento da computação, os polinômios foram separados dessa notação de equação e cada termo, em vez de incógnita, foi chamado de valor
valor desconhecido, certo? Foi deixado de ser chamado de incógnita. Então, cada polinômio, cada termo do polinômio significa o seguinte: aqui tem um número, aqui tem outro e aqui tem outro. E por que que tá assim? Isso aqui é o padrão de escrita de números, dependendo da base que a gente usa. Por exemplo, na base da computação, a gente usa o sistema binário, 0 e 1. No nosso sistema de escrita numérica, é a base decimal. Também existe na computação a base octo, a base hexadecimal e também existe a forma genérica da escrita dos números, certo? Eu vou fazer uma videoaula explicando tudo isso, certo? Para vocês, se vocês tiverem interesse, deixem lá nos comentários se vocês tiverem esse interesse. Então, olha só, adição e subtração entre polinômios. Como exemplo, usaremos o cálculo de perímetros, certo? Porque perímetros é mais fácil, certo? Sempre é mais fácil. Então, usaremos o seguinte exemplo aqui. Exemplo. Suponha que é um terreno tenha a forma de um quadrilátero ou de um polígono de 4 lados, um polígono de 4 lados e tenha as seguintes medidas. Então, vamos apagar essa segunda parte aqui. E vamos desenhar o polígono. Tem 4 lados. Não só porque tem 4 lados que pode ser um quadrado, certo? Um polígono não é quadrado, não é triângulo. Um polígono é um polígono. Ele tem vários ângulos, certo? Então, quais são as medidas? Vai ser 2x menos 1, x mais 6, 2x menos 4 e x mais 9. E eu quero o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é tu pegar cada uma dessas linhas e somar o comprimento delas. E no final, a gente vai ter a medida do contorno, certo? Então, vamos somar o seguinte. Vai ficar, o perímetro vai ficar 2x menos 1, que é a primeira medida, somar o próximo pedaço, que é 2x menos 4, somar com o próximo pedaço, que é
x mais 9 e somar com o último pedaço, que é x mais 6, certo? Então, analisando o seguinte, o que a gente pode notar? Tirando os parênteses, vamos tirar porque trata-se de uma soma. X mais 9 mais x mais 6. Então, como é que a gente vai somar? Notem o seguinte. Notem uma coisa. Aqui temos o x. Aqui temos outro x. Aqui temos x. E aqui temos x, certo? Então, por que eu fiz um quadradinho em cada x? Porque quando tem termos iguais, que nem aqui, ó, 2x, 2x, x e x, significa o seguinte: aqui na frente desse x tem um escondido e aqui tem um escondido, certo? Ele não aparece. Então aqui eu tenho 2x, certo? Mais 2x, mais 1x, mais outro x. A gente pode contar nos dedos, ó. A gente pode contar nos dedos, ó. 2x, mais 2, ó, 3, 4, mais 1x, 5, mais outro x, 6. Então temos quanto x? 6x. E agora, pegando a regrinha lá dos números inteiros, o que a gente faz? 1 negativo menos 4 negativo dá 5 negativo. Somado com 9, eu estou devendo 5, paguei 9, recebi quanto de troco? 4. Esse 4 eu vou somar com mais 6, então dá 10. Então, esse é o perímetro da figura, certo? E na subtração, a mesma ideia, certo? Espero que a subtração a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Por quê? A subtração ela tem aquela vibe de emprestar, certo? Então, e nessa vibe muita gente nessa vibe muita gente se engana, certo? Então, faremos aqui um exemplo de subtração entre monômios, certo? Então, letra B. Seja o polinômio 2 igual a x ao quadrado mais 8x ao quadrado y ao quadrado mais 3y ao quadrado e o P3, que vamos botar P1 e P2, né? Fica mais fácil, igual a 5x ao quadrado mais 7x ao quadrado y ao quadrado menos 9y ao quadrado. Então, olha só. Calcule P1 menos P2. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Calcule P1 e P2. O P1, qual é o polinômio? Então, fica menos x ao quadrado mais 8x ao quadrado y ao quadrado
mais 3y ao quadrado. Vocês, os números, vocês não fazem um embaixo do outro? Então, aqui a gente vai fazer a mesma ideia. Menos 5x ao quadrado mais 7x ao quadrado y ao quadrado menos 9y ao quadrado. Certo? Olha só. Aqui. 3y ao quadrado menos 9. Olha só, vai ficar como? Olha só, vai ficar 3y ao quadrado menos 9 menos 9y ao quadrado. Vai ficar como? Mais, né? Então dá 3y ao quadrado mais 9y ao quadrado. Então 3 mais 9 dá 11y ao quadrado. Certo? Aqui, vamos manter esse rascunho aqui. Certo? Aqui, 8 mais 7 dá quanto? 8 mais 7 dá 15, não é? 15 x ao quadrado, y ao quadrado. E aqui, menos x ao quadrado, menos 5, eu estou devendo. Peguei mais 5, vai ser 6x ao quadrado. Então, esse é o resultado. Então, coloca um em cima do outro e vai somando conforme as parcelas. Cada parcelinha com o seu referente grau. Certo? Olha só. Y embaixo de y, né? Y ao quadrado embaixo de y ao quadrado. X ao quadrado, y ao quadrado embaixo de y ao quadrado e x ao quadrado. E x ao quadrado embaixo de x ao quadrado. Assim vocês não vão errar, certo? Se vocês quiserem fazer uma tabelinha, melhor ainda. Olha só. Certo? E a operação aqui do lado. Ok? Então, espero que tenha ajudado. Estudem. Lá na plataforma vou colocar alguns exercícios sobre perímetro, que é a parte que a gente mais usa. Certo? E também nessa parte aqui de subtração entre polinômios, certo? Talvez eu coloque exercícios extras, ok? Então, tenha uma ótima semana pela frente.